vários assuntos quentes do dia, né, deputada Joyce? Vamos começar pela PEC dos precatórios, acho super importante isso. Foi aprovada durante a madrugada, a gente já até colocou aqui o seu tweet também durante a madrugada, a senhora bem indignada com essa aprovação. Acha que vai ser possível frear isso num segundo turno? Como é que a senhora analisa essa aprovação ontem? Bom, hoje, né? Foi aprovado hoje às 2h22 da manhã. Hoje. 2h22 da manhã. Eu fiquei até 5 horas da manhã com advogados e articulando com alguns partidos para que nós possamos ter 2 caminhos. Um caminho é a gente derrubar no segundo turno, né? Por quê? Porque houve muitos votos ali, que são os votos ou da traição, ou os votos comprados, ou os votos pressionados. Eu há pouco ouvi vocês falando do PDT, né? O Ciro Gomes está numa reunião nesse momento, mas assim que a gente terminar essa conversa aqui, eu vou conversar com ele também, para que ele possa ajudar a reverter esses votos do PDT que votaram a favor. Também estou falando desde ontem com o presidente nacional do PSDB. O meu PSDB de São Paulo votou fechado contra essa excrescência. O PSDB de São Paulo é realmente um PSDB diferente. Agora, foi subindo, né? O pessoal foi ficando mais maleável, as pressões, as emendas, né? Aquele chamego que o poder tem, e tem gente que não resiste a essa dança do acasalamento do poder, né? Então, se a gente conseguir, o próprio Podemos, né? O Podemos teve 5 votos, que foi a favor. Então, nós estamos trabalhando, eu e mais alguns parlamentares, com esses partidos que deveriam ter votado contra e votaram a favor. Se a gente mudar esses votos, Inês é morta, a gente derruba a PEC. Essa é a primeira opção. A segunda opção, que também nós começamos a trabalhar de madrugada e está sendo finalizada agora, é o mandado de segurança. Eu ontem conversei com alguns parlamentares da oposição, e do centro e da direita, para que nós, em conjunto, possamos entrar com o mandado de segurança. Eu não gosto de ficar trabalhando com essas coisas sozinha, porque fica, essa coisa de quem é a mãe da criança pouco interessa. Então, eu estou chamando para dentro quem quiser assinar o mandado de segurança, porque a sessão foi altamente irregular. Criaram 2 coisas que eu nunca vi na vida, né? Uma coisa foi aglutinar o que não existe. Como é que você aglutina o que não existe? Esse nome, né, esse palavrão, né, uma emenda aglutinativa global, é quando você junta os trem, né? Como se diria em Minas. Mas se não tem trem para juntar, se não tem trem para aglutinar, não pode aglutinar. Então, inventaram esse negócio aí, né? Mas o mais grave é que foi criado um ato da mesa, assim, né, num passo de mágica, tipo, piririm, piririm, tá? E criaram a possibilidade de parlamentares que estão fora do Brasil em missão oficial pudessem votar online. Quando os parlamentares que estão no Brasil não puderam votar, aqueles que não estão dentro do plenário, que não conseguiram registrar a presença no plenário. Então, essas manobras, é claro, vão parar na justiça. A gente tem plano A, B, C, D e E, né? Isso não vai ficar desse jeito. Eu conversei bastante com o deputado Kim Kataguiri, que me ajuda a fazer bastante barulho aqui na Câmara, também com o deputado Freixo, né, que é um deputado responsável da oposição e está organizando com as oposições. E nessa hora, como a gente tem que pensar no Brasil, né, nós não podemos ficar de nhenhenhé se é oposição, se é situação. Isso não interessa. O que interessa é que a PEC é péssima para o Brasil. Então, estou falando com o Ciro Gomes, falando com o Bruno Araújo, presidente do PSDB. Ontem conversei com o governador de São Paulo e também com o presidente estadual do PSDB. Conversei com o pessoal do PSB, Freixo, Molon, e quem mais quiser estar perto para que nós possamos derrubar essa excrescência, que, na verdade, assim, eu acho que é o dia que eu mais me envergonhei de todas as votações que aconteceram na Câmara dos Deputados. Quantos deputados votaram? Quantos deputados fora do Brasil votaram, deputada? Você tem esse número? Nós pedimos essa lista hoje de manhã, mas está parecendo aquela lista do orçamento secreto, sabe? Sabe aquela coisa assim? Estamos vendo, sabe? Quando vai gerundiando, né? Nós estamos vendo, estaremos mandando, né? Mas então, você tem uma estimativa de quantos? Mas a senhora tem uma estimativa de quantos? A gente não tem esse número, porque você veja que o plenário ontem estava com 400 e tantos deputados. Então, você pode ter 10, pode ter 50, pode ter 60. Né? O fato é que essa lista oficial não foi entregue ainda, mas a minha assessoria está na cola para que nós tenhamos esse número exato. Né? Mas, certamente, veja, foram 5 votos de diferença. Né? Então, certamente, foram os votos que fizeram diferença, além
obviamente, desses votos da oposição, que não tem o menor sentido ter votado numa PEC como essa, que abre um cofre aí de 100 bilhões para compra de votos. O nome é só isso, gente, é compra de voto, é para Bolsonaro comprar voto na eleição e para enganar as pessoas mais pobres, né? Então, isso vai gerar inflação mais alta, vai ajudar a deixar o Brasil numa recessão ainda pior, vai deixar o dólar mais forte, o real mais fraco. É uma sucessão de problemas impagável. Então, é muita irresponsabilidade e, saindo daqui, eu vou para a Câmara apelar para os deputados que votaram a favor para que mudem o voto, para a gente tentar conseguir mudar isso no discurso, no diálogo. Senão, a gente vai brigar na justiça. Deputada, dentro da... Bem, boa tarde, antes de mais nada. Dentro das discussões, né, o que foi colocado aqui, junto com os recursos que serão obtidos, né, via precatórios, via teto, desse pacotão aprovado, vai ter uma sobra que uma parte do Centrão estaria de olho. Né? Muitos analistas estão colocando que pelo menos 10 bilhões podem, entre aspas, sobrar propositadamente e serem destinados para a emenda de relator, né? Serem destinados para que uma parte do Centrão possa utilizar isso visando a sua reeleição no ano que vem. A senhora concorda com isso? Tem esse interesse econômico por parte dos deputados? Tem sim, e o que se comenta aqui é que essa sobra bilionária é bem maior do que esses 10 bilhões. Né? Então, o que a gente está vendo é um jogo para, de fato, um assalto aos cofres públicos, né? Porque o que acontece, essas emendas, né? A emenda de relator. A emenda de relator, basicamente, é um tanto de dinheiro, muito, bilhões, bilhões e bilhões, para que sejam distribuídos em ano eleitoral nas bases daqueles deputados que fizeram o que o governo mandou fazer. Então, o governo aluga o deputado e paga caro por isso. Né? Tem pessoas que não se dobram e não fazem esse tipo de coisa, né? Como eu e outros, não sou só eu. Né? Então, comigo não tem nem conversa. Teve um interlocutor do governo que tentou se aproximar e ele me disse, olha, como é que a gente resolve? Porque se como é que a gente resolve é o valor da emenda mais cargos, né? E eu respondi a ele, não me peça para dar um tiro na minha cabeça. Acabou a conversa. Então, é assim que tem que levar isso, né? Mas não é o que acontece. E ontem eu ouvi de parlamentares que são contra a PEC frases do tipo, mas eu preciso dessa emenda para minha reeleição. Não precisa. Nós temos as emendas impositivas, que dá para fazer um trabalho excepcional, é só trabalhar direito e não fazer rachadinha e não levar a emenda por fora. É só realmente fazer a coisa direito. Né? O parlamentar não precisa se submeter a isso. É de desculpa a expressão, mas é de um acadelamento. Você abrir mão da sua convicção, se dobrar ao ponto de mostrar os fundilhos por conta de 1 ou 2 cargos, ou um tanto ou mais de emenda, achando que aquilo vai garantir a sua reeleição, quando, na verdade, o parlamentar pode estar dando um grande tiro no pé. Porque não é só a reeleição que está em jogo, né? É o futuro do país. Então, assim, é algo inacreditável, né? E para alguns partidos, mais inacreditável ainda. E quem foram os integrantes, deputada, quem foram os integrantes do governo que ficaram negociando aí? Porque a gente soube que teve ministro que esteve aí na Câmara negociando. Quem foram os integrantes do governo que foram aí comprar votos, vamos colocar assim como a senhora está falando? A patota de sempre, né? Você tem ali o pessoal da articulação política, você Ciro tem Nogueira. O pessoal da Casa Civil, você tem o pessoal da Casa Civil, você tem os interlocutores dentro da Câmara, os próprios líderes de governo, né? Então, eles passaram, inclusive, tanto no feriado, quanto eu fiquei no feriado articulando contra a PEC aqui em Brasília, e eles articulando a favor. Então, passaram por muitas reuniões, porque tem deputados, aqueles da velha guarda, que às vezes são assim mais caros, né? Mais caros, então exigem mais. Então são os de sempre, aqueles que o Bolsonaro deu autorização para fazer esse tipo de coisa. Tem um valor o voto? Depende muito do parlamentar, mas isso é negociado em valores de emenda mesmo. Para algum parlamentar, eles liberam 10 milhões, 20 milhões. Eu já vi casos de liberação de 180 milhões em emenda para parlamentar. Então, isso é uma coisa... não tem como se justificar. Não interessa o discurso que se invente para isso.
Não tem como se justificar, porque esse é um dinheiro que deveria ser usado em políticas públicas, né, de maneira rateada pelo país, e não colocado num reduto eleitoral de um parlamentar para fazer sei lá que tipo de obra que muitas vezes não faz a menor diferença para a população. Né? É aquela inauguração da praça, bem bonita com a placa, e que um mês depois está depredada. É mais ou menos por aí. Então, infelizmente, essa é uma prática comum e a gente precisa acabar com isso, acabar com o orçamento secreto, acabar com a emenda de relator, tá? Porque a coisa, ao invés de melhorar, ela está piorando, ela está regredindo. Quando nós achamos que, poxa vida, olha, tem as emendas impositivas, ou seja, o governo não pode perseguir quem está na oposição, isso é bom, porque dá uma liberdade para o parlamentar para poder ajudar os seus hospitais, obras sociais, sem ter a perseguição do governo. Isso é muito bom. Né? E é o mesmo valor para todo mundo. Agora, quando começa esse toma lá da cá bilionário, porque somando tudo vai para casa aí dos 30 bi, aí realmente é injustificável. Deputada, bem, uma das coisas que a gente viu, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, ele afirmou ontem que ele não tinha compromisso com o resultado, que para ele o resultado que fosse, foi e por aí vai. E a gente sabe que ele atuou muito fortemente nos bastidores nas últimas semanas pela aprovação dessa medida, principalmente depois do revés, né, que ele teve quando perdeu, no caso daquela mudança do MP, né, do Conselho do Ministério Público. Da PEC da Vingança. PEC da Vingança. Da Vingança, que ele perdeu. Né? Isso significa, de uma certa forma, que passa uma mensagem ruim para ele, porque ele acaba se mostrando uma pessoa que não tem tanto controle do Centrão e dos independentes como ele acaba querendo mostrar que tem. Né? E eu queria que a senhora falasse um pouco como é que foi a atuação em bastidores do presidente Arthur Lira para conseguir essa aprovação. O Arthur Lira, nesse caso, né, trabalhou intimamente com o governo. Seria ingenuidade dizer que não, óbvio. O Ciro Nogueira, que é o manda-chuva do partido do Arthur Lira, é quem comanda a articulação política dentro do Palácio do Planalto, e o Arthur Lira tem, sim, influência sobre os líderes e tem essa carta branca que foi dada pelo governo para fazer as negociações junto com o Ciro Nogueira. Então, eu acho que para o presidente da Câmara, depois da derrota da PEC da Vingança, virou meio que uma questão de honra aprovar essa PEC dos precatórios. Meio que aquela coisa de mostrar força. Tipo, eu tomei um tombo aqui, mas eu não vou tomar outro tombo aqui. Por isso que foram feitas essas manobras regimentais, triplo mortal carpado de todo jeito, que eu nunca vi na vida um negócio desse, e que abre espaço para que nós levemos isso à justiça. Eu tenho todo o respeito pelo presidente da Câmara, mas eu não vou rasgar o regimento interno da Câmara, nem a Constituição e nem a economia do meu país, por quem quer que seja. Então, sim, levarei o caso à justiça, caso nós não consigamos derrubar em segundo turno. Deputada, queria também perguntar a sua opinião sobre o depoimento do presidente Bolsonaro na noite de ontem à Polícia Federal, naquele inquérito que ele é investigado sobre uma suposta interferência na Polícia Federal, né? Denúncia feita pelo ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, que chegou ontem até a Brasília. Qual é a sua expectativa em relação a esse julgamento e também alguma informação que a senhora tenha de bastidores a respeito desse depoimento dele à PF ontem? Bom, se o trabalho for conduzido de maneira absolutamente idônea, não tem como não concluir que o presidente da República interferiu na Polícia Federal, ponto. A questão é saber qual é o grupo da Polícia Federal que vai trabalhar com isso, porque nós sabemos que há um grupo da polícia mais ligado ao presidente da República, né, e outro que não está ligado, que é mais independente. Então, isso vai fazer toda a diferença. É óbvio que ele interferiu na Polícia Federal, tanto que o Moro saiu do governo por conta disso, ele fez a troca imediatamente de delegados, colocou os delegados que ele queria, protegeu o filho, e tanto que o meu pedido de impeachment foi baseado justamente nessa interferência da Polícia Federal. Agora, basta saber se as investigações vão seguir de maneira correta, sendo feita de maneira correta, ou se o presidente vai usar o poder que tem, e ele é o presidente da República. Ele pode ser tudo,
Pode ser um estúpido, pode ser um grosseiro, pode ser um nécio, pode ser um oligofrênico, mas é o presidente da República. Então, ele tem uma caneta poderosíssima na mão, e a gente sabe que o poder pesa. Nós estamos vendo o quanto o poder pesa e vamos ver se a caneta dele vai pesar nessa investigação ou não. E o que a senhora acha da filiação do Moro ao Podemos e a possibilidade de ser candidato? Pode falar, João. Não, que era exatamente isso que eu ia perguntar. Como é que não só como a senhora vê a filiação do Moro ao Podemos, mas quais são as chances do ex-ministro Sérgio Moro se estabelecer como a terceira via? Bom, as chances, aí vocês já estão me perguntando os 6 números da Mega Sena, né? Porque, assim, um ano de eleição, para eleição, gente, é assim, uma eternidade, né? E em política até as vacas voam. Então, a gente tem várias pessoas aí querendo se colocar como terceira via. Eu sempre defendi, continuo defendendo que elas se juntem. João Dória, Sérgio Moro, Eduardo Leite, Arthur Vigílio, eu sou amiga de todos eles, vocês sabem. Então, eu estou ali naquela coisa de vamos nos unir. Né? Dali tem que sair o cabeça de chapa e o vice. Né? Quem vai ser? Bom, a gente decide no caminho. Acho que foi uma atitude corajosa do Sérgio. Eu tenho conversado com ele há bastante tempo sobre essa coisa de filiação. E assim, ele ficou muito inseguro durante bastante tempo, porque é um caminho, né, sem volta. É um caminho muito complicado você entrar na política. Então, quando eu fiquei sabendo, já... confirmei a minha participação, vou estar lá, provavelmente vou estar ao lado do governador João Dória, que também deve participar dessa filiação. Acho bem importante a gente trabalhar esse projeto Brasil juntos. Né? O nome que vai surgir, o nome que tem condições de derrotar essas duas tragédias que são Bolsonaro e Lula, né? Esse nome aí ele pode ser escolhido um pouquinho mais para frente, mas é importante que todos nós estejamos juntos. O meu candidato hoje é o João, todo mundo sabe, o João Dória. O Sérgio ainda não anunciou se vai ser candidato à presidência da República, ele anunciou a filiação dele. Algumas pessoas falam de bastidor que ele pode vir candidato ao Senado pelo Paraná. Não sei, né? Isso é uma coisa que nem ele decidiu direito, e até conversei com a Rosângela, né, a esposa dele, essa semana, falei, Rô, venham comer carbonara aqui em casa, porque é o prato que ele mais gosta, né? E aí ela falou para mim, olha, eu estou fora do Brasil, eu ainda estou digerindo essa história aí de filiação, que é uma coisa realmente muito, para a família, é uma coisa muito pesada, né, você carregar a política. Mas eu acho que o Sérgio é um grande ativo para o Brasil e ele vai contar sempre com o meu carinho e espero que estejamos juntos aí em 2022. Deputada, a gente ainda não colocou aí no seu crédito PSDB, ainda está finalizando a história, né? Ainda não podemos falar que é do PSDB, apesar de já ter tido a cerimônia. No entanto, sim, aí no seu partido, 22 votos favoráveis à PEC dos precatórios, né? Eu imagino que... Mas não no PSDB de São Paulo. O PSDB de São Paulo é um PSDB diferente, Fabíola. E eu tenho dito isso. PSDB, ontem um repórter me ligou, aí ele falou assim para mim, eu posso dizer que você vai trazer um pouco mais de charme para o PSDB? Eu falei, gostei, um pouco mais de charme eu gostei, né? Mas brincando com o jornalista. Mas o PSDB de São Paulo é um PSDB diferente, é um PSDB com cabeças mais novas, é um PSDB, o próprio governador João Dória, ele tem dado essa orientação, tragam mais mulheres, tragam mais jovens, eu quero secretários jovens, eu quero mulheres dentro do governo. Então, é um PSDB que, inclusive, tem respeitado as diretrizes, né, do PSDB nacional de ser oposição. Quando a gente vê esse restante do PSDB desrespeitar a diretriz do partido nacionalmente e votar com o governo, né, eu, particularmente, fico bastante assustada e entristecida. Agora, a gente sabe que desse grupo, tem um grupo que vai sair. A senhora defende a expulsão ou a abertura de um processo administrativo contra esses parlamentares? Não. Acabei de chegar, Fabíola. Deixa para uma confusão um pouco mais tarde. Não, eu não defendo, não. Eu defendo que a gente realmente consiga ter uma linha única no PSDB. A gente sabe que partido já tem esse nome, né? Você tem o grupo do Norte pensa de um jeito, do Sul pensa de outro, mas agora, em 2022, a gente vai ter que arrumar um caminho único, né? E realmente, quem não quiser estar no PSDB como oposição,
aí pode usar a janela partidária e ir para o outro partido, é legítimo, está dentro da legalidade, não tem problema nenhum. Mas é bem importante que nós estejamos alinhados, né? Acho que o PSDB ele tem esse papel importante de ser oposição tanto a Lula quanto a Bolsonaro, e espero que os meus colegas de outros estados que votaram a favor da PEC dos precatórios mudem de ideia, e eu estou tentando fazer isso ali no tete-a-tete. Deputada, antes do final da nossa conversa, a Câmara vai retomar, o Congresso vai retomar os trabalhos de investigação a respeito de fake news, né? Agora com o fim da CPI da Covid. E a senhora deu depoimentos no ano passado, retrasado, já nem sei o tempo, na verdade, acho que passado, depoimentos muito fortes, na verdade, revelando parte da estrutura da máquina de ódio que opera dentro do Palácio do Planalto. O que a gente pode esperar agora nessa segunda fase das investigações? Se o governo não derramar milhões e milhões de emendas, como derramou na primeira fase, né, para que a CPI ficasse quietinha, com todas as provas que tinham, a gente vai ter gente saindo algemada, incluindo aí a família presidencial. Em qualquer país sério, isso já teria acontecido. Foi chocante o que aconteceu, com todas as provas que a CPI tinha em mãos, simplesmente usar a pandemia para dizer, olha, a gente não vai mais trabalhar nisso, sendo que a CPI da Covid estava trabalhando. Então, não é justificativa, né? Mas todo o trabalho que eu fiz de investigação e que eu entreguei à CPI das fake news, eu também entreguei ao Supremo, o que municiou o Supremo para uma série de ações, busca, apreensão e prisão. Então, o trabalho está sendo feito através do Supremo e eu espero que o Congresso, né, não prevarique nessa posição tão importante, porque nós temos eleições aí para frente, e nós não podemos deixar que a gente tenha um caminho tão sujo nas redes para que qualquer pessoa possa fazer organização, montar organizações criminosas financiadas, sabe-se lá com dinheiro de onde, além de dinheiro público, e isso passa impune. Deputada Joyce Hasselmann, muito obrigada por participar aqui ao vivo do All News conosco. Uma boa tarde. Muito bonitinha. Sua gatinha ou seu gatinho ficou aparecendo aí no final? Você nem viu. Quem estava lá atrás era a Chanel, mas eu tenho Chanel. 3. Eu Tem sou 3. A Chanel, o James Bond e o Franciacorta. São 3 fofos. Uma gracinha. A gente fica olhando ali, ela se curtindo. Muito bom. Obrigada, deputada. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.